Boa tarde. Na vida, tudo passa, tudo fenece, tudo se transforma, tudo muda, tudo perece. Só há um que permanece de eternidade a eternidade. Esse chama-se Deus. A esse Deus a igreja adora. Amigos e irmãos, homens, através de toda a história do povo de Deus, homens que foram alçados por Deus, levados ou elevados à condição de reis, sacerdotes, apóstolos, discípulos, e pelas circunstâncias da vida se desviaram, deixaram os caminhos do Senhor, deixaram de observar os mandamentos do Senhor. E em função disso, Deus que não compactua com o pecado, com o erro, com a transgressão. A Bíblia diz, lá no livro de Jó, que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Mas a misericórdia de Deus transcende a todo o entendimento humano. E apesar de que nós, na nossa justiça, jamais conseguiremos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus na íntegra, mas pela infinita misericórdia, a Bíblia diz que também que Deus lembra-se de nossa estrutura, lembra-se de que somos pó e com Ele está o perdão. Mas para que nós sejamos perdoados, é necessário algumas coisas. Primeiro, reconhecer o erro. Depois, se arrepender, um arrependimento sincero. Confessar os erros e os pecados e as transgressões e pedir perdão a Deus. Só assim o homem obtém vitória. Mas se o homem insistir no erro, seja ele príncipe ou plebeu, a justiça de Deus é implacável. E se há uma coisa que Deus não tolera, é a soberba. Deus não tolera. Essa foi a razão pela qual Satanás foi expulso dos céus. Irmãos, nós temos aqui falado reiteradamente, tá certo? Com denúncias, com provas, do desvio acentuado que a atual direção da Igreja Assembleia de Deus vem sendo autora de desvios, tá certo? Começou porque a Igreja de Deus é pura, é santa. Deus é o Senhor da Igreja, Ele não precisa de ajuda humana. Deus não depende de reis, de governadores, de presidentes. As superpotências mundiais, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Israel, não é verdade? A Coreia do Norte, que não é uma superpotência, mas vive ameaçando aí, né, a paz mundial. A China. Deus está acima, muito acima de todos esses poderios. Se Deus mandasse um anjo só, somente um, ele destruiria não somente essas nações, mas como todo o planeta Terra, porque a Bíblia diz lá em Pedro que os céus e a terra que agora vêm foram feitos pela palavra e pela mesma palavra se desfarão. Então Deus não tem compromisso com ninguém perpetuamente. O compromisso de Deus é com aqueles que lhe obedecem, guardam a sua palavra e permanecem na obediência. Olha, irmãos, por que eu estou dizendo isso? É porque é o seguinte: a Igreja do Senhor Jesus aqui no estado de Pernambuco tomou um caminho difícil, complicado, quando resolveu deixar a mensagem do Evangelho. Quando resolveu partilhar, ou seja, quando resolveu fazer de sua missão não somente a pregação do Evangelho, não somente o cuidar das almas e adoração a Deus, mas se envolver em política, administração de recursos, riquezas materiais, coisas que todos vocês sabem. E em função disso, o gestor-presidente já prestou esclarecimentos no Ministério Público Eleitoral, já prestou esclarecimentos na Polícia Federal, isso com relação às eleições de 2016, porque sabemos que, conforme vídeos aí eu recomendo a todos assistirem,
tá certo? No meu canal tem um vídeo chamado Duro Recado à Direção da IEADPE. Então, irmãos, assistam este vídeo. É um verdadeiro documentário. Por ser muito grande, 1 hora e 27 minutos, eu dividi este vídeo em 10 partes. E eu vou publicar aqui neste canal. E vocês assistam. Uma parte, 2 num dia, depois 3, 4 no outro dia. Mas contanto que assistam, porque é um documentário, é um dossiê de como se processava a politicagem dentro de nossa igreja. E a partir de 2016, nós, percebendo esse desvio acentuado, fomos direcionados para denunciar, combater e frear esse descaminho, enquanto é tempo. Porque Deus cobra, mas cobra lá na frente. Ora, então, o gestor-presidente já depois na Polícia Federal, no Ministério Público Eleitoral, só com relação às eleições. E agora em 2016, irmãos, tá mais aqui, olha, como que se não bastasse, mais um inquérito da Polícia Federal, 175/2019. Esse inquérito da Polícia Federal é com relação às eleições de 2016, porque na cidade de Jaboatão, não somente na cidade de Jaboatão também, mas como, né, em várias outras cidades, compreendeu? Houve campanha nos cultos, dentro da igreja, compreendeu? Inclusive com cerceamento e perseguição ainda com alguns membros, e esses membros vão prestar esclarecimentos uma vez convocados à Polícia Federal. E agora está aqui, serão convocados mais uma vez pela Polícia Federal, a pedido do Ministério Público Eleitoral, para prestar esclarecimento, porque os templos e a estrutura da igreja em 2018 ainda foram usados para campanhas eleitorais. É um desvio acentuado, e eu quero deixar um versículo aqui para a meditação desses que insistem no descaminho. É um versículo que encontramos em Jeremias, capítulo 2, versículo 19, que diz: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Isso aqui não ficou no passado, não, é para o presente. O culto ao Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, não pode interromper culto. Já falamos aqui e repetimos reiteradamente, para receber políticos ímpios. E são colocados no púlpito da igreja. São lhe dadas oportunidades para falar à igreja do Senhor Jesus. E muitos crentes, inocentemente, glorificam a Deus, exaltam o nome de Jesus. É só vocês verem aí alguns vídeos passados, quando esses políticos mentirosos, compreendeu? Estão usando a igreja, falando nos cultos, para ganhar voto. Deus, Ele é o Senhor absoluto. Cantamos um hino aqui num vídeo próximo passado, que vocês já devem ter assistido. Eu sou Deus. Somente o Senhor é Deus. E é esse Deus poderoso, compreendeu? Incontrolável, inatingível. Não, mas está causando escândalo. Não. Deus não pode ser atingido no seu alto e sublime trono por nenhuma ação humana. A Bíblia diz que ele habita num alto e sublime trono. Ele foi visto lá. E Deus é santo, santo e santo. Deus não coabita com o pecado e nem com o engano. E a igreja do Senhor Jesus é a morada do Altíssimo, conforme diz o Salmo 46. E Deus não será abalada. Aliás, desculpa, ela não será abalada jamais, porque Deus está no meio dela. Agora, se um homem, 2 homens, 3 homens, se uma geração inteira peca, não pode frustrar jamais os planos de Deus.
Então que Deus em Cristo nos abençoe. Aqueles que estão em maus caminhos, procurem se corrigir, porque Deus o Eterno não tem compromisso com erro, tá certo? Então eu vou publicar, meus irmãos, este vídeo em 10 partes, vocês assistam. É um documentário para você conhecer, não é verdade? Para você entender como se dava o processo e toda essa movimentação que a gente fez e continua fazendo. O objetivo maior é que todos nós estejamos na mesma base, que é a espinha dorsal da igreja, que sempre foi o amor, a união e a humildade. Sem essas 3 coisas, fica impossível agradar a Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos.